Olá pessoal, estamos de volta para mais uma revisão aí. Aqui na verdade não é a revisão, eu já ia falar revisão ninja, porque na verdade esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês, eu gravei hoje para finalizar o curso Regimento da CLDF em Exercício. Então eu estava fazendo a gravação da revisão ninja e quero compartilhar uma parte desse conhecimento com vocês. O assunto, iniciativa popular, assunto com grande possibilidade de constar numa prova de regimento interno da CLDF e também até numa prova de lei orgânica da CLDF, uma parte da abordagem que eu vou apresentar aqui para vocês. Então vem comigo, vamos com tudo, vamos estudar com vontade para a gente gabaritar a prova. Então olha aí, dica 98, iniciativa popular. Olha só gente, participação da sociedade civil. Na participação da sociedade civil, a gente estuda no regimento a iniciativa popular, que pode ser de pelo, proposta de emenda à lei orgânica, ou de projeto de lei, que pode ser complementar ou ordinário, e a gente está falando aqui de proposta que vai mexer no processo legislativo, né? Se a gente pensar de maneira mais ampla, a gente tem a iniciativa popular também para requerer a criação de comissão parlamentar de inquérito, que eu já conversei com vocês aqui nas dicas e também lá no meu curso eu explico isso no módulo específico. Petições, reclamações e representações e outras formas de participação são também assuntos aí da participação da sociedade. E a audiência pública, que no nosso curso a gente tem um módulo específico sobre comissões, onde eu exploro o tema audiência pública. Aqui a gente vai ver iniciativa popular. Então olha só, iniciativa popular, lei orgânica, artigos 70 e 76 e regimento da CLDF, artigo 236. No caso de pelo, proposta de emenda à lei orgânica, as regras são as seguintes, muita atenção nessas regras, hein, gente? Grande chance de cair na sua prova. Quantidade de eleitores para subscrever a proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular. 1% dos eleitores do Distrito Federal. Estes eleitores, eles têm que estar distribuídos em pelo menos 3 zonas eleitorais do Distrito Federal. Em cada uma dessas zonas eleitorais, quando se trata de proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular, a gente tem que considerar ainda que tem que haver no mínimo 0,3% dos eleitores em cada zona. 0,3% eu coloquei entre parênteses aí, equivale a 3 milésimos. Por que eu coloquei 3 milésimos? Porque o regimento da Câmara dos Deputados, quando ele traduz o texto da Constituição Federal sobre iniciativa popular, ao invés dele falar 0,3%, como diz a Constituição, no âmbito federal, ele traduz por 3 milésimos. Então eu estou colocando isso aqui porque vai que o examinador coloca na prova, você já sabe que 0,3% equivale a 3 milésimos. Então, proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular, 1% dos eleitores do DF, distribuídos por pelo menos 3 zonas eleitorais e em cada zona eleitoral, no mínimo, 0,3% dos eleitores de cada uma delas. Agora, se for projeto de lei, lembrando, a lei orgânica vai falar projeto de lei, o regimento vai falar projeto de lei, mas a gente tem que considerar que é projeto de lei, pode ser complementar e pode ser apenas o projeto de lei, que é também o projeto de lei ordinária. Então, quantidade de eleitores, 1% dos eleitores do Distrito Federal. Esses eleitores também vão ter que estar distribuídos por pelo menos 3 zonas eleitorais. Agora, o grande lance aqui precisa em cada zona de ter 0,3%? Não. Aqui, gente, o regimento não fez essa exigência, a lei orgânica também não fez a exigência de que no caso de projeto de lei de iniciativa popular, os eleitores em cada zona a gente tem que ter pelo menos 0,3%. Isso só vale para pelo. Então, se for pelo, 1% do eleitorado nacional, 3 zonas eleitorais no mínimo e em cada uma dessas zonas 0,1%. Como é que eu represento 1/10 aqui, gente? Então, 1/10%, tá bom? Que equivale a 3 milésimos. Se for projeto de lei, 1% dos eleitores do DF distribuídos em 3 zonas eleitorais e ponto. Só essa é a exigência em termos de quantitativo de assinaturas. Agora tem outras regrinhas que eu quero mostrar para você. Vem comigo. Então, regimento interno. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica ou o projeto de lei a que se refere este artigo deve obedecer às seguintes condições. Gente, o que eu quero chamar muita atenção aqui é que este parágrafo 1º ele fala a proposta de emenda à lei orgânica e o projeto de lei. Quando ele começa a detalhar nos incisos, vai ter hora que dá a impressão que ele está falando apenas de projeto de lei. Mas, gente, na organização de uma norma, como é que faz? Olha, se eu tenho um artigo e tenho parágrafos deste artigo, este parágrafo estão complementando a ideia do caput ou estão apresentando exceções à ideia do caput. Basicamente é isso aí. Então tem referência com caput. Se eu tenho um parágrafo e esse parágrafo tem incisos, esses incisos estão normalmente complementando as informações constantes do parágrafo. Então o parágrafo primeiro fala de pelo e
projeto de lei, de iniciativa popular. Quando a gente chegar nos artigos, a gente vai ter sempre que olhar sobre essa ótica, que ali a gente está falando de pelo e de PL, de iniciativa popular. Então, vem comigo. Então, olha lá, parágrafo 1º, a proposta de emenda à lei orgânica ou o projeto de lei a que se refere este artigo, ou seja, proposta de emenda à lei orgânica ou projeto de lei de iniciativa popular, deve obedecer às seguintes condições. Para 1. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral. Então, você tem que ter a assinatura, o nome completo, o endereço e o título eleitoral. 2. Pode ser patrocinado ou por entidade da sociedade civil legalmente constituída que se responsabilizará pela coleta de assinaturas. Então, vamos apresentar um projeto de lei de iniciativa popular? Sim, os cidadãos sozinhos às vezes estão desorganizados. Então, uma entidade, por exemplo, uma ONG, uma CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros ou do Brasil, a CNBB, por exemplo, pode patrocinar a coleta de assinaturas de um projeto de lei de iniciativa popular para ser protocolizado lá na CLDF, ou mesmo de uma proposta de emenda à lei orgânica, tá bom? 3. Será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada zona eleitoral, aceitando para esse fim os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes. Então, para a gente saber exatamente se tem ali o quantitativo de 1% dos eleitores, tem que ter um documento hábil da Justiça Eleitoral dizendo qual é ali o contingente, o quantitativo de eleitores que estão alistados em cada zona eleitoral. Isso principalmente no caso de pelo, onde eu tenho que ter 0,3% dos eleitores em cada zona eleitoral. Isso é mais importante ainda. Esses dados, esse quantitativo, esse contingente de eleitores, eu posso aceitar dados anteriores, mas a regra é pegar os dados mais recentes. Se não tiverem disponíveis os dados mais recentes, aí eu aceito dados do ano anterior. 4. Será protocolado tanto o projeto de lei quanto a proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular, protocolado perante a mesa diretora, que vai verificar se foram cumpridas as exigências regimentais para a sua apresentação. 5. Obedecido o disposto no artigo 125, inciso 2, o projeto de lei de iniciativa popular terá tramitação especial e integrará a numeração geral de proposições acrescida da expressão de iniciativa popular. Aqui eu quero chamar a atenção, eu enfatizei muito para vocês que o parágrafo 1º está falando de pelo e de PL de iniciativa popular. E os incisos vão falar sobre esses dois aspectos. Só que quando chega aqui, principalmente no inciso 5, a gente vê ele falando expressamente de projeto de lei. Professor, então cabe ser aplicável isso também à proposta de emenda à lei orgânica? Na minha opinião, cabe. Essa leitura do inciso 5, se cair na prova literalmente, está falando especificamente de projeto de lei. Mas se o examinador mudar e disser que é uma proposta de emenda à lei orgânica, que tem que ser protocolada perante a mesa, você vai considerar certo ou errado? Considera certo. Se disser que vai fazer parte da numeração geral de proposições, vai considerar certo ou errado? Certo. O detalhe é que na CLDF não houve ainda nenhuma proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular. Já houve de projeto de lei. Então a gente não tem como saber na prática exatamente como é que eles estão fazendo, mas na teoria, a minha interpretação sistemática e outros professores também apresentam essa mesma interpretação, é que isso cabe também para pelo. Então, se cair na sua prova dizendo isso em relação a pelo de iniciativa popular, pode marcar joinha correto e siga confiante. Olha só. Então, obedecido o disposto no artigo 125, inciso 2, o projeto de lei de iniciativa popular, poderia ler aqui também a proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular, terá tramitação especial e integrará a numeração geral de proposições, acrescida da expressão de iniciativa popular. Inciso 6. Nas comissões em que tramitar, é assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores. 7. Deverá circunscrever-se a um único assunto e estar articulado e devidamente justificado. Embora aqui esteja no masculino, articulado, para pensar em projeto, cabe também para pelo. Justificado, cabe também para pelo. A proposta de emenda à lei orgânica tem que estar justificada, tem que ser articulada. O que significa ser articulado? As leis, as normas jurídicas são escritas de maneira articulada, ou seja, a unidade básica de articulação é o artigo. Então, elas são articuladas e o artigo é a unidade básica de articulação
das normas jurídicas. Essa foi a minha dica de hoje. A gente volta na próxima dica, continuando sobre iniciativa popular, porque tem um aspecto aí que a gente precisa analisar com mais calma, que é da urgência. Então, espero você na próxima dica. Um grande abraço.